Olá pessoal, boa noite a todos, alunos, alunas, tutores e tutoras, um grande abraço a todos vocês, sejam bem-vindos para mais este semestre do curso de Ciências Contábeis. Eu sou o professor Alcides, eu estou aqui em nome da professora Vânia, com a nossa coordenadora acadêmica, a apresentar, onde eu vou estar fazendo a vocês a apresentação do curso e a apresentação dos professores também, que vai estar trabalhando aí, né, a nossa disciplina ao longo deste semestre. Então, nós temos aí, vamos trabalhar aí a disciplina de contabilidade empresarial e trabalhista, vamos também estar trabalhando a disciplina de direito empresarial e matemática financeira e também metodologia científica. Então, com isto, pessoal, eu quero estar aí dizendo a vocês que vocês são muito bem-vindos, quero parabenizá-los, aqueles que já estão aí, o pessoal do segundo semestre, e também parabenizá-los aqueles que estão iniciando aí o primeiro semestre pela escolha, né, do nosso curso de Ciências Contábeis. Vamos então chamar o quadro onde nós vamos estar falando aí o objetivo geral da nossa disciplina. O objetivo geral da nossa disciplina é a formação de profissionais capazes de integração no ambiente empresarial. Este aqui é o objetivo principal da nossa disciplina, visto que a contabilidade tem como função controlar aí principalmente o patrimônio empresarial, né? Visando não apenas atender às demandas específicas da contabilidade, mas com visão empresarial para que atuem como gestores de desenvolvimento comprometidos com valores morais e éticos. Isto porque cabe aí o profissional da contabilidade ultrapassar, né, de uma maneira geral, as barreiras aí simplesmente da contabilidade como um ente de controle do patrimônio empresarial. Nós sabemos que a contabilidade ela vai além deste objetivo simplesmente. Então, pessoal, este é o objetivo do curso de Ciências Contábeis como um todo e principalmente aí a nossa disciplina do primeiro semestre, que vai fundamentar, levar o conhecimento a vocês para se tornarem um profissional da área de contabilidade. Voltando novamente ao quadro, nós vamos estar falando agora a respeito da matriz da nossa disciplina no primeiro semestre. Então, olha, nós temos aqui a educação à distância, que é uma disciplina que vocês vão estar trabalhando aí virtualmente. A contabilidade empresarial, a educação à distância tem 20 horas, faz parte aí da carga horária da composição de todo o semestre. A contabilidade empresarial e trabalhista, que é composta por 120 horas. Matemática financeira, 60 horas. Metodologia científica, 60 horas também. Essa disciplina aqui tem como principal objetivo, né, estar aí apresentando a vocês a metodologia principalmente para a conclusão dos trabalhos, né, que são feitos aí, os portfólios, desde o primeiro semestre até o oitavo semestre. Noções de direito, que tem 60 horas, né, composta por 60 horas, e os seminários interdisciplinares, o seminário 2, que também compõe 80 horas. Então, pessoal, esta aí é a matriz que compõe a nossa disciplina, né, no primeiro semestre da contabilidade geral e trabalhista, da contabilidade empresarial e trabalhista. Agora eu vou então chamar os professores do semestre para estar apresentando a vocês cada um destes professores. A contabilidade empresarial e trabalhista vai ser apresentada por mim e pelo professor Valdeci. Quero chamar aí o quadro para que nós estejamos vendo os professores do semestre.
Aqui, então, nós temos o professor Agnaldo Pereira, que vai trabalhar no sábado com vocês, e o professor Sebastião de Oliveira, Carla Ramos e a professora Adriane Loper, a professora Maria Elisa Pacheco. Entrou aqui o quadro errado, pessoal. Nós vamos estar aqui, na verdade, trabalhando com outros professores. Na verdade, quem vai estar trabalhando aqui a disciplina de contabilidade geral, empresarial e trabalhista, sou eu e o professor Valdeci. Então, quero chamar aqui o professor Valdeci para estar apresentando a vocês aqui. Boa noite, meus caros alunos. Eu sou o professor Valdeci Araújo, eu e o professor Alcides estamos à frente da primeira disciplina, que é a contabilidade empresarial e trabalhista. Daqui a pouquinho nós já temos nosso primeiro encontro e aí nós vamos dar alguns detalhes sobre essa introdução da contabilidade para vocês. Eu passo a palavra ao professor Alcides para continuar a apresentação dos professores de hoje. Então, pessoal, olha, o professor Valdeci vai estar trabalhando, então, a disciplina de contabilidade empresarial. Agora eu quero chamar também aqui para estar se apresentando a professora que vai estar trabalhando Direito com vocês, a disciplina de Direito, né? Direito empresarial, a professora... Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um semestre. Estarei ministrando a disciplina com vocês em Noções de Direito. Eu sou a professora Carla Ramos e estaremos durante esse semestre juntos. Então, desejo desde já a todos um bom semestre e nos encontramos aí em breve nos nossos estudos. Obrigado, professora. Agora, pessoal, vocês já conheceram aí a professora que vai estar trabalhando a disciplina de Direito Empresarial com vocês. Quero chamar aqui agora a professora que vai trabalhar Matemática Financeira, embora no nosso quadro tenha entrado o nome de outra professora, mas ela vai se apresentar a vocês aqui agora. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Merris e estarei com vocês na disciplina de Matemática Financeira aí no decorrer desse semestre. Aguardo ansiosamente o início dessa nossa disciplina e que tenhamos aí nesse início de estudo, né? Tenhamos todos muito sucesso no decorrer e ao longo do nosso semestre. Obrigada, professor. Obrigado, professora Merris. Pessoal, olha, agora nós vamos estar apresentando também a professora que vai trabalhar com vocês a disciplina Metodologia Científica. Boa noite, pessoal. Professora Maria Elisa Pacheco. Estarei com vocês conhecendo, discutindo, falando um pouco da composição dos trabalhos científicos e orientando para que saiam bons trabalhos, né, que nós tenhamos aí bons desenvolvimento. A todos vocês um abraço e até o nosso encontro de aula, que é mais para o final do mês 10, ok? Um grande abraço. Obrigado, professora. Bom, pessoal, agora que nós já conhecemos, né, que já foi apresentado a vocês os professores que compõem aí, que vão trabalhar ao longo deste semestre todas as disciplinas, nós vamos estar falando mais um pouco a respeito do andamento da nossa disciplina no primeiro semestre. Eu quero chamar o quadro aonde nós vamos então ver aqui, pessoal, olha só, as questões aqui do manual. A questão aqui do como que vocês devem caminhar aí ao longo, né, da nossa disciplina, ao longo da disciplina de vocês, o que vocês devem conhecer, devem estar atentos, né, para estar compreendendo melhor aí como que vai se desenvolver até mesmo o estudo de vocês, como que vocês devem se portar aí ao longo deste semestre. Então, logo quando vocês acessam aí a página da Unopar, vocês já vão encontrar ali num cantinho direito aqui, olha, o guia de percurso, o calendário acadêmico e também o manual
acadêmico. Estes 3 itens aqui é de suma importância que vocês naveguem um pouco por eles para que vocês possam então conhecer aí como que vocês devem buscar as informações, onde vocês devem buscar as informações a respeito de como vai transcorrer a disciplina. Seguindo em frente na próxima tela, nós já temos aqui o seguinte: quando você entra lá e clica lá no calendário acadêmico, você vai encontrar ali informações importantes. Olha só, os dias que são feriados dentro do ano letivo, né? Nós temos aqui o dia 7, o dia 12, as nossas aulas iniciaram-se no dia 3 de agosto. Nós temos aqui o dia 15 de outubro, que é feriado, 2 de novembro e 15 de novembro, mas que vai cair em um domingo, né? Então, esses dias aí vai ser feriado. Muito importante, pessoal, vocês estarem atentos e observando que quando a sua disciplina, quando a sua matéria, né, a aula daquela disciplina em que você estiver cursando. Por quê? Inicialmente você vai estar, então, fazendo aí, dentro da disciplina vai estar, então, a primeira disciplina dentro do curso do primeiro semestre vai ser contabilidade empresarial e trabalhista. Inicialmente vem o professor Valdeci com a parte contábil e depois eu vou trabalhar com vocês a parte trabalhista. Mas, ao longo do semestre, vocês vão ter todas essas outras disciplinas. E aí você, então, precisa estar atento para as aulas que irão cair justamente nos dias de feriados. Lembrando que estas aulas, elas são gravadas e elas vão ao ar normalmente 2 dias antes das aulas acontecerem. E aí vocês vão ter acesso e vocês devem, então, assistir estas aulas para que na próxima aula, quando a professora vir ministrar, vocês já tenham conhecimento do assunto que foi ministrado na aula anterior e que foi gravado. Voltando ao quadro novamente, nós vamos ver aqui, passando já do calendário acadêmico, nós temos aqui o manual acadêmico também que você deve acessar. Uma informação importante com relação ao manual acadêmico aqui que vocês vão encontrar é as questões relacionadas às provas. Nós temos, dentro da nossa disciplina, nós temos 3 provas, né? Cada disciplina vai ter 3 provas. A primeira chamada, a segunda chamada e a recuperação. Caso você perca o prazo aí, não compareça para fazer a prova da primeira chamada na data marcada, né, para estar realizando esta prova, você pode, então, estar requerendo, né, fazendo o pedido, formalizando o pedido para a prova da segunda chamada. E aí você tem que comparecer para fazer esta prova da segunda chamada, que deve ser feito com o prazo de 2 dias seguinte à realização da avaliação. Muito bem, se você não comparecer para fazer esta prova previamente agendada, você vai ficar sem conceito. Então, você tem que fazer o requerimento, fazer o pagamento do boleto e comparecer para realizar a prova da primeira chamada. Seguindo em frente no próximo slide, você também, lá dentro daquele campo onde você viu ali à direita, logo na página inicial da Unopar, você vai encontrar o guia de percurso. Passando para a próxima tela, nós temos aqui, você vai ver aqui a carinha deste guia de percurso. Olha só, ele tem este formato e aí você vai começar a rolar aí, descer com a barra de rolagem e vai então estar estudando este guia de percurso. Ali dentro do guia de percurso, você vai encontrar toda a estrutura da disciplina, né, do curso, do semestre, a estrutura do semestre. Passando para a próxima tela, nós vamos encontrar aqui, olha só. A avaliação virtual 1,
Avaliação virtual 2, vocês sabem que vocês têm que realizar esta avaliação virtual 1 e virtual 2, são questões relacionadas à web aula que vocês têm acesso para estarem estudando a web aula para fazer a avaliação virtual 1 e 2, prova presencial. Então esta aqui vem toda a estrutura do curso dentro do semestre, né? A produção textual individual e a produção textual em grupo. Então, olha, e 50% das frequências das aulas. É muito importante que vocês observem estes detalhes aqui para que você possa, então, estar amparado nas atitudes que você vai tomar como estudante. Eu quero também aproveitar aqui já esta questão aqui para falar a vocês a respeito dos portfólios, que é muito importante você estar observando os portfólios que são 2 portfólios no semestre. O portfólio em grupo e o portfólio individual. Esses portfólios, eles contemplam questões relacionadas a todas as disciplinas. As disciplinas do semestre. O portfólio nosso individual, ele está mais voltado para as questões trabalhistas, né? A legislação trabalhista que você deve analisar, e o portfólio em grupo procura, de uma maneira geral, contemplar todas as disciplinas, a contabilidade, a matemática financeira, o direito empresarial e também, é lógico, a disciplina aí que faz parte das normas da BNT que vocês devem observar com bastante clareza. Também tem as questões relacionadas às aulas do seminário, pessoal. É muito importante que vocês compareçam nas aulas do seminário. São 4 aulas que vai ser ministrada no final do semestre, mas que traz assuntos, né, que vocês não vão ver ao longo do curso, porque são em formas de palestras de assuntos diferenciados. Vamos voltar ao quadro novamente para nós falarmos a respeito do cronograma. O cronograma você vai encontrar ele também no ambiente virtual para que você possa estar analisando lá como vai transcorrer as disciplinas do semestre, o período das provas, a data dos portfólios, tudo isso vai estar lá no cronograma. Na próxima tela, nós temos aqui uma imagem do cronograma, né, onde tem todas as datas, o início, o final de cada uma das disciplinas do semestre. Então é aí que você deve analisar, entrando ali naqueles links que você vai encontrar ali logo na página inicial da Unopar. Na próxima tela nós temos aqui o exemplo, né, que você vai encontrar lá, prazos para correção, tá? A correção final, recuperação e correção final, tudo isso você vai encontrar lá no manual acadêmico. Seguindo em frente, aqui tem as questões relacionadas à prova. Olha, volto a salientar a vocês o seguinte, que se você faltar no dia da prova, da primeira chamada, você pode, então, estar fazendo a prova da segunda chamada. Mas, se você não fizer a segunda chamada, você será reprovado. Não tem conceito, pessoal. Então, é muito importante que você esteja atento. Mas, caso você faça a primeira chamada e você não vá bem na primeira chamada, você pode então estar fazendo as provas aí de recuperação, você tem a oportunidade de estar estudando. Pessoal, olha só, nós temos aí todo o material disponível a vocês, nós temos os professores do semestre, os tutores eletrônicos de vocês podem estar enviando as dúvidas via os tutores eletrônicos para que nós, os professores, estejamos acompanhando vocês ao longo, no transcorrer
do curso, né, do primeiro semestre, cada professor da sua disciplina. Nós temos agora um vídeo com o professor Tiago, que vai estar apresentando a vocês questões relacionadas aos conceitos, ao como você deve praticar aí ao longo deste semestre. Quero deixar a vocês um grande abraço, desejando boas-vindas a todos vocês, e nós estaremos junto aí logo após o término da disciplina das aulas do professor Valdeci. Eu vou estar voltando, ministrando a vocês a disciplina de contabilidade de legislação trabalhista. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus assim permitir. Vocês vão ficar com o vídeo agora. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Tiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação. Tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. O primeiro item é a prova presencial, que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, e as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. A avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem essa soma aqui, nós vamos ter 100 pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo, ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade, ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, E 2 questões discursivas, para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova. Todos esses 2 sistemas de avaliação, tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação que a gente considera como suficiente. Ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada.
ok? Aí vem um detalhe muito importante, por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também. Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada dá reprovação direta na disciplina, sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, senhores, ficarem mais inteirados. Olha lá. Conceito insuficiente é onde o aluno está reprovado, ok? Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima. Tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa apresentação. Isso. Vejam lá. No Excel, nós temos aqui a prova presencial. Como eu disse, 10 acertos na prova presencial, excelente na questão 11 e excelente na questão 12, o conceito da prova presencial é excelente. Ok? Vamos por aqui, 3 acertos das objetivas, né? Um suficiente na questão 11, um suficiente na questão 12, eu tenho o conceito suficiente, ok? Agora, se eu errar mais uma aqui, eu já estou reprovado na prova presencial, tá? Aí os senhores podem fazer a simulação que achar necessário, né? Se eu tirar um bom aqui, por exemplo, e bom aqui, eu posso errar mais lá atrás? Vocês vão ver que não, né? Tudo tem o seu limite. Então, vamos ver, se você está no mínimo 2 ali, se eu tirar 2 bons na 11 e na 12. Enfim, né? A gente pode fazer qualquer que seja a simulação aqui. Então, eu tirei excelente na 11 e na 12 e acertei 2. Quer dizer que eu acertei 60%, não é? 60% é suficiente, não é mesmo? Agora, se colocar 4 aqui, já vai lá para o conceito bom. Ok? Então, essa primeira quadrinha aqui da prova presencial. Aqui embaixo nós temos as atividades web. Como eu disse, tem a produção textual individual, que eu tirei excelente. A produção textual em grupo, que eu tirei excelente. A minha avaliação virtual 1, tirei excelente. E a avaliação virtual 2, eu tirei excelente. Ok? Aí eu fui lá, fiz a apresentação. São 10 quesitos, eu tive 10 sim do meu tutor de sala, né? Tirei excelente na apresentação também. Então isso quer dizer que o conceito da atividade web está como excelente. Joia? Vamos ver agora se eu não apresentar. O que vai acontecer? Mesmo tendo acertado tudo, pela não apresentação, o meu conceito da atividade web caiu para muito bom. Estão vendo que o peso que tem aqui, aqueles 20% da apresentação, ele é bem significativo. Agora existe uma outra questão. Imagina que na produção individual eu tirei suficiente, eu não fiz a produção em grupo. Estão vendo que o meu conceito ali está su, não está mesmo? Vejam o que acontece se eu apresentar só a apresentação. Reparem, eu gabaritei as 2 avaliações virtuais, não fiz o portfólio em grupo, né? Vamos trocar aqui. Não fiz o individual, fiz só o portfólio em grupo, que tem o mesmo peso, tá? E gabaritei a apresentação. O meu conceito de suficiente foi para bom, né?
Aí nós temos aqui os mínimos necessários de acerto. Ó, vamos supor que eu errei tudo aqui dessa prova. Ó, tirei IN, tá vendo? Quer dizer, nessa situação aqui, ó, excelente numa prova, sul no portfólio e insuficiente na outra prova, se eu não fizer o individual, eu reprovo. Agora, se eu fizer o individual, eu já garanto aqui o meu conceito. Legal, né? Então vejam, ó, eu tenho conceito bom na prova presencial e conceito bom nas atividades web. Jogando aqui embaixo, prova presencial, bom. Conceito de atividade web, bom. Conceito final, aí é claro, ficou bom porque o peso é o mesmo. Agora vejam só, eu gabaritei minha prova presencial, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Excelente em tudo, estão vendo? Mas eu não fiz aquele portfólio lá e reprovei ali nas atividades web. O que vai dar? Reprovado por atividade web. Mas, Thiago, eu gabaritei a prova. Você gabaritou a prova, mas você foi reprovado nas atividades web. Conceito final da disciplina, reprovado por atividades web, mesmo tendo gabaritado a prova. Ok, gente? E o contrário também é verdade, tá joia? Vamos pensar aqui, eu reprovei na prova presencial e tirei excelente aqui em tudo, ó. Tá vendo? Estou excelente nos portfólios tudo. Olha lá. Como eu tirei IN na prova presencial, eu estou reprovado com o conceito insuficiente em função desse conceito da prova presencial. Ok? Então fica muito claro aqui para todos que eu preciso ter aprovação na prova e aprovação na atividade web, para depois ter a junção de conceitos e montar o seu conceito final da disciplina. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores a entender o nosso sistema de avaliação. Esse vídeo aqui vai ficar à disposição na biblioteca digital, vocês podem rever quantas vezes forem necessário para fixar aí bem e não termos nenhum problema e melhor aprendizado, não é mesmo, gente? Então, até mais a todos e bem-vindos mais uma vez ao Unopar. Muito bem, meus caros alunos, agora definitivamente, sejam bem-vindos ao nosso semestre. Eu sou o professor Valdecir Araújo, eu e o professor Alcides, nós vamos dividir essa disciplina. Eu começo com 3 teleaulas e aí o professor Alcides vem e complementa as outras 2 teleaulas, tratando das práticas trabalhistas. Muito bem, eu estava no chat ali, já acompanhando os comentários dos tutores de sala, e existe uma preocupação com os alunos, mas fiquem tranquilos, a aula ela é preparada para ambos os alunos. Nós vamos fazer uma introdução à contabilidade, vamos começar da evolução, vamos falar um pouquinho sobre as entradas e saídas, os débitos e créditos. Eu sei que no primeiro momento pode ser uma coisa meio assustadora, mas também não é nenhuma pretensão desse professor fazer com que você aprenda hoje a debitar e creditar em 3 teleaulas. Até porque nós começamos a falar de contabilidade e nós vamos falar de empresa prestadora de serviço. Depois, no decorrer dos outros semestres, vocês verão a contabilidade comercial, vocês verão também a contabilidade industrial, verão a contabilidade do agronegócio, contabilidade pública, e aí sim você vai começar a formar essa ideia do que vem a ser essas entradas e saídas. Tudo bem? Então fico muito tranquilo. Nós vamos, nossa primeira aula de hoje é para falar sobre o plano de contas, que o plano de contas bem estruturado é que dá uma base para que esse contador tenha realmente uma ideia das contas, quando eu faço um débito, quando eu faço um crédito. Então, a primeira coisa é entender o plano de contas. Porque daí se eu sei realmente onde estão as minhas contas, se ela está lá na conta do ativo, se ela está na conta do passivo, eu identifico essa conta, aí eu tenho a condição de fazer essa classificação. Então todo mundo tranquilo, nós vamos fazer o desenvolvimento. A nossa primeira atividade já começa a falar sobre um ativo não circulante, mas você precisa se deparar com essas situações. Cada exercício ele será feito gabarito no quadro e será detalhado para os senhores passo a passo e nós vamos sempre estar relembrando aqui as possibilidades. E é claro, a nossa teleaula ela vai aumentando a complexidade, mas nós teremos um início agora. Eu sei que tem muitos alunos que trabalham com contabilidade, já tem esse contato, esse aluno ele pode auxiliar aquele aluno que está entrando agora. Depende, professor, eu não trabalho com contabilidade, eu estou começando hoje. Então fique tranquilo, nós vamos falar sobre essa evolução e vamos entender um pouquinho mais. Ao final da aula, nós vamos entender essas entradas e saídas para que a gente possa dar continuidade também lá no na nossa próxima aula. Muito bem, vamos lá dar uma olhadinha no quadro para saber um pouquinho sobre os nossos objetivos e já começamos com essa hierarquia das contas. Aqui já ligado ao nosso plano de contas, o que a gente tem que saber?
Você tem que saber o seguinte, olha, que nas contas, elas são classificadas aqui nessa hierarquia, elas são classificadas em contas de acordo com a sua importância. Aí eu tenho as contas que são superiores e as contas que são subordinadas. Então vai funcionar assim, olha. Nas contas do ativo, esse ativo aqui, ele é classificado como o grupo principal. Grupo principal. Depois nós temos o ativo circulante, que daí ele tem esse aqui, o circulante é o nosso grupo. No circulante, nós vamos tratar dos bens e também dos direitos. Depois nós temos o disponível. Aqui nesse disponível, que seriam os subgrupos, nesses subgrupos nós temos a disponibilidade. Por isso que ele é disponível. Ou seja, ele já tem esse dinheiro disponível já. Depois nós temos as contas, temos aqui a conta caixa. Essa conta caixa, ela também, dentro da conta, dentro do disponível, nós podemos ter a conta caixa e podemos ter também a conta, vamos colocar uma outra aqui, a conta banco, conta movimento. Por enquanto é só para a gente entender essa hierarquia. Dentro do disponível, a conta caixa, ela também vai ter o quê? As suas subcontas. A empresa ela pode ter o caixa do departamento 1 e pode ter o caixa do departamento 2. Assim como ela pode também ter, lá na conta banco, conta movimento, nós podemos ter as subcontas. Vamos colocar aqui, banco X e também pode ter o banco Y. Dentro dessas contas, vamos só imaginar aqui, depois quando vocês estiverem montando o seu plano de contas, quando estiver montando um balanço, por exemplo, lá no caixa do departamento 1, vamos imaginar aqui valores hipotéticos, que eu tenho R$200. Lá no meu caixa 2, eu tenho o valor de R$300. A soma desses valores vai dizer para mim que no meu caixa eu tenho um total de R$500. Lá na conta banco movimento, no banco X, um exemplo, nós temos R$700 e lá no outro nosso banco nós temos um total de R$300. Ou seja, na conta banco, conta movimento, nós temos 700 mais 300, um total de R$1.000. E na minha conta principal, quanto eu tenho de disponível? Eu somo os 500 mais 1.000, tem um total de R$1.500. A princípio, nós precisamos entender o quê? Essa hierarquia, como é que eu vou determinar o meu plano de contas. Já vou mostrar para vocês, até porque, para que você fique mais inteirado nessa situação, foi disponibilizado também os materiais complementares. Daqui a pouco nós comentamos sobre a nossa atividade que acontece depois da aula, que é para você montar um plano de contas pessoal, familiar, e para isso nós vamos ter uma base aqui na teleaula. Essa hierarquia, quando eu estou montando o meu plano de contas, eu vou especificar as contas na medida que eu tenha necessidade. Então lá na minha conta principal, eu tenho disponível, aí eu tenho a conta caixa. Se a minha empresa tiver caixa do departamento 1, departamento 2, departamento 3, eu tenho as subcontas, para saber exatamente quando eu tenho em cada departamento para que eu possa tomar as minhas decisões. Até porque a contabilidade ela tem esse objetivo, controlar o patrimônio, oferecer informações para a tomada de decisões. Assim como eu posso ter a conta banco e tenho várias outras subcontas para o banco. Por que o caixa vem primeiro, professor? Porque é o seguinte, ele é disponibilizado, essa hierarquia é disponibilizada pelo o que é disponível. O caixa vem primeiro porque eu não tenho esforço nenhum para transformar o caixa em dinheiro. Por isso o caixa aparece primeiro, depois vem bancos, depois vocês vão ver que tem estoques e assim por diante. Vamos continuar, vamos dar mais uma olhadinha, já eu mostro esse plano para vocês. Aqui nós temos as contas patrimoniais. As contas patrimoniais, nós vamos tratar do patrimônio da empresa, nós vamos ter as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Professor, explica melhor isso aí. As contas do ativo, elas estão relacionadas aos bens e direitos. As contas do passivo, ela está ligado às obrigações da empresa. E depois, o patrimônio líquido é referente ao dinheiro que os sócios integralizam na empresa. E depois nós temos também as contas de resultado.
Essas contas de resultado, nós temos as receitas, os impostos que são incidentes sobre vendas, temos custos e também temos despesas. Já para entender um pouquinho sobre essas especificações, quando nós falamos em custos e despesas, nós já começamos a separar as informações dentro do nosso plano de contas. Quais são os gastos que eu tenho com a produção, que eu vou entender que é um custo, e quais são os gastos que eu tenho no setor administrativo, aí eu entendo como despesa. Até então, muitas pessoas entendem custo e despesa como a mesma coisa. Lá dentro do plano de contas, nós vamos começar a separar essas informações. Digamos que estamos trabalhando com uma indústria. Na indústria, eu tenho os gastos no setor administrativo e também tenho os gastos relacionados à produção. Tudo que eu gasto na produção é custo. Um exemplo, os salários, os encargos daquele funcionário que trabalha lá com a máquina, ele vai ser um custo. Os salários da secretária que trabalha no setor administrativo vai ser uma despesa. Vamos para a Câmara de Documentos? Eu vou mostrar para vocês a estrutura desse plano de contas. Primeiro aqui, eu tenho as contas do meu ativo e também eu tenho as contas do meu passivo. Aqui você pode verificar que as contas do ativo, ele pode ser dividido em dois itens. Vamos verificar aqui. O ativo ele pode ser dividido em circulante e também não circulante. E cada um deles tem as suas contas. Disponibilidades aqui, que nós vimos que a disponibilidade ela está ligado ao meu grupo principal. Ativo, depois circulante. O ativo dividido em circulante e não circulante. Professor, a diferença dos dois? O circulante, ele está ligado àqueles valores que estão disponíveis, seriam os usos a curto prazo. E o não circulante seriam os valores que estão ligados ao longo prazo. E depois, o passivo também, aqui no passivo teremos o passivo e o patrimônio líquido, passivo também dividido em circulante e não circulante, que são as obrigações. Obrigações a curto prazo, o não circulante são as obrigações que acontecem a longo prazo. Tudo bem? Essa é a primeira estrutura do nosso balanço, mas ainda vocês vão receber como material complementar, vai aparecer para vocês esse plano de contas aqui. Nós colocamos um plano de contas aqui de uma empresa, a empresa Moeda Forte, de serviços especiais. Então, é uma estrutura de um plano de contas de uma empresa prestadora de serviços. Percebam aqui, olha, ativo, aí depois eu tenho circulante, tenho disponibilidade, eu começo com caixa, bancos, e aqui, aqui eu tenho dois bancos. Percebam a numeração para eu fazer essa diferença dos bancos. Dentro das contas do circulante, nós temos créditos, temos estoque também. No não circulante, realizável a longo prazo. E aí, dentro do não circulante, nós vamos ter a conta dos investimentos, do imobilizado, quando a empresa fizer a compra de um veículo, por exemplo. Aí eu vou abrir uma conta lá no meu imobilizado e vou colocar aqui, ó, conta veículos. Também o intangível, que seriam marcas e patentes, aquele ponto comercial, e aí você tem essa estrutura. Aqui é o ativo, seguindo, eu tenho o passivo, aparecendo aqui, passivo e o patrimônio líquido. Dentro do passivo eu tenho as contas do circulante, envolvendo fornecedores. Eu fiz a compra a prazo, eu tenho que abrir uma conta aqui de fornecedores. Tem os empréstimos. Aqui dentro do circulante também nós temos o não circulante, que seriam empréstimos e financiamentos. Aqui seriam aquelas obrigações que acontecem a longo prazo. Seguindo, dentro do plano de contas, aqui é um plano de contas já completo para os senhores. O patrimônio líquido, que vai envolver o capital social, que é o dinheiro dos sócios, e também reservas e lucros. Aqui aparece o capital subscrito, capital integralizar. No decorrer das aulas, nós vamos verificar certinho como acontece essa integralização do capital. E agora, por enquanto, eu vou só mostrar isso aqui para vocês. Depois nós temos uma sequência para falar das contas de resultado. Tudo bem? A princípio, só para a gente começar essas nossas informações, falando das contas do ativo e das contas do meu passivo. Já vamos entender um pouquinho quando eu vou fazer esse débito e crédito. Muito bem, existe o conceito da conta ativo. Nós sabemos que alguns sabem e outros vão aprender agora. Sempre que eu tenho um crédito, eu também tenho que ter um débito
no mesmo valor. Até porque as contas do ativo têm que ser o mesmo valor das contas do passivo. É por isso que nós temos o balanço que vai bater. Ativo e passivo tem que estar no mesmo valor. Então, se eu faço um lançamento a crédito, eu tenho que fazer um lançamento a débito no mesmo valor. Eu vou mostrar para vocês as formas de lançamento daqui a pouquinho também. Vamos ver no quadro, já vamos começar falando desse ativo. O que vem a ser? Ativo. Então nós temos aqui, ó, no método das partidas dobradas, quando nós falamos em partidas dobradas aqui, nós vamos relembrar lá do Luca Pacioli, que deu o pontapé inicial para essas partidas dobradas aqui. As contas do ativo, como nós vimos lá no nosso plano de contas. Na conta do ativo, serão debitadas pelo aumento e serão creditadas pela diminuição. Com exceção, depois vocês vão verificar essas contas retificadoras aqui também, porque nós sabemos que toda regra tem a sua exceção. Depois nós vamos dar uma olhadinha nessas contas retificadoras. Muito bem, o que eu tenho que saber? Que quando eu estiver lá na conta do ativo, lembra? A gente viu a conta caixa, por exemplo. Toda vez que o meu caixa aumentar, no caso de uma venda, gerou uma receita, aumentou a minha conta caixa. Eu faço o quê? Eu debito essa conta. Se eu faço um pagamento, tem lá uma conta caixa, tem um valor de 5 mil lá na conta caixa. Eu faço um pagamento de R$1.000. O que está acontecendo com a minha conta caixa? Ela está sendo diminuída. Eu faço um crédito nessa conta. Vamos imaginar a seguinte situação. Houve uma compra de um determinado item, ou então uma transferência que acontece do caixa para o banco. Vamos movimentar a conta caixa também. Vamos colocar aqui uma venda à vista no valor de R$10.000. Então nós temos esse lançamento lá, aconteceu um fato contábil, uma venda à vista de R$10.000. Lá na conta caixa, olha, esse aqui é o nosso razonete. Também fiquem tranquilos, nós vamos detalhar essa informação. O razonete é uma ferramenta contábil que é utilizada na sala de aula para agilizar os nossos lançamentos. E aí foi feita uma venda à vista. Se foi feita uma venda à vista, o que aconteceu com a minha conta caixa? Eu vendi à vista, recebi esse dinheiro. Ele vai entrar onde? Lá na conta caixa. Então eu faço o quê? Um débito no valor de R$10.000. É o que a gente precisa entender por enquanto. Toda vez que eu tratar do assunto ativo, lá das minhas contas do ativo, como vocês viram lá, as disponibilidades, as contas de caixa, conta de banco, toda vez que a conta banco, conta movimento, por exemplo, o banco X, ele estiver aumentando, eu fiz um recebimento e recebi a prazo esse valor, ou eu tirei o dinheiro do caixa e transferi esse dinheiro para o banco. Então vamos pensar lá na conta banco. Está entrando esse dinheiro na conta banco, está aumentando a conta banco. Se está aumentando, eu faço um débito, porque ele é uma conta do ativo. Por outro lado, pensem bem, eu tirei o dinheiro do caixa e mandei lá para o banco. O que aconteceu com a minha conta caixa? Ele foi diminuído. Então lá na conta caixa eu faço o quê? Um crédito. Uma das formas de vocês entenderem essa contabilização é dessa forma. Toda vez que eu falar em ativo, aumentou, debito. Diminuiu, eu vou fazer um crédito. Ou então eu posso pensar em outra forma, que seriam as origens e as aplicações. Toda vez que acontece uma origem, eu faço um crédito. Então vamos pensar assim. Eu estou transferindo dinheiro para os bancos, por exemplo. Qual foi a origem? De onde veio esse recurso? Origem de recurso. Ah, professor, essa origem vem lá da conta caixa. Opa, se é uma origem, eu faço um crédito. Conta caixa, eu vou fazer um crédito. Aonde eu estou aplicando esse valor? Estamos aplicando lá na conta bancos. Toda vez que eu estou fazendo uma aplicação, eu faço um débito. E aí vocês, com o decorrer das disciplinas, vão tentar entender qual vai ser a melhor forma para você ficar muito bem aí nessas movimentações que envolvem o débito e crédito. Falamos do ativo, nós vimos o passivo também. Professor, o que acontece nas contas do passivo? Vamos ver no quadro o que acontece. Nas contas do passivo, nós temos o seguinte, olha. Aqui no método das partidas dobradas, o que são partidas dobradas? Sempre nós temos, toda vez que eu tenho um crédito, eu também tenho um débito. Toda vez que eu tenho uma origem,
eu tenho uma aplicação. Sempre no mesmo valor. Se saiu lá da conta caixa um valor de R$1.000, ele tem que ir para algum lugar. Aí lá na conta banco, eu tenho uma entrada desse mesmo valor, de R$1.000. Lá no passivo acontece o seguinte, ó, as contas do passivo, ao contrário, elas são creditadas pelo aumento. Toda vez que aumentar uma conta do meu passivo, eu vou fazer um crédito. E eu vou debitar pela diminuição, com exceção também dessas contas retificadoras. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no plano de contas o que seriam as contas retificadoras. Vamos imaginar a seguinte situação. Foi feita uma compra, e essa compra foi feita a prazo. Eu comprei a prazo no valor de R$10.000. Vamos pensar numa conta lá do meu passivo. Vamos escolher a conta aqui, a conta fornecedores. Fornecedores, aqui eu tenho meu débito, aqui eu tenho o crédito. Se eu comprei a prazo, o que aconteceu? Eu gerei uma obrigação para a empresa. Aí lá na conta fornecedores, ela é uma conta do passivo. O que vai acontecer? Se eu tenho uma obrigação de R$10.000, a conta de fornecedores vai fazer o quê? Ela vai ser aumentada. Se eu aumentei uma conta do passivo, eu venho aqui e faço o quê? Faço um crédito no valor de R$10.000. Tudo bem, professor? Se aumentou uma conta do meu passivo, eu vou lá e credito. E quando eu vou fazer um débito dessa conta? Muito bem, olha, nessa mesma situação que nós vimos. Eu comprei a prazo, eu gerei uma obrigação. Obrigação, fornecedores, conta do passivo, eu vou aumentar. Eu tenho lá um crédito no valor de R$10.000. Muito bem, depois de um certo tempo eu vou fazer um pagamento. Eu vou pagar R$5.000 dessa minha conta de R$10.000. Se eu estou pagando a conta fornecedores, o que vai acontecer? Eu tenho 10.000, ela vai ser diminuída. E está dizendo que toda vez que eu diminuo uma conta do meu passivo, eu faço o quê? Um débito. Vamos voltar para o quadro. Agora eu vou fazer o pagamento dessa conta. Vou voltar no anterior aqui. Aqui, olha. Eu estava devendo R$10.000 e agora eu vou fazer um pagamento. Quanto que eu vou pagar? R$5.000. Pela diminuição do meu passivo, eu vou debitar. Debito aqui o valor de R$5.000. Aí essa minha conta de fornecedores passa a ter um valor de R$5.000. O meu saldo ainda, olha, eu tinha 10, paguei 5, eu ainda tenho uma dívida de R$5.000 aqui na minha conta do passivo. Nós vamos caminhar bem tranquilo com vocês. Primeiro, para entender, vimos as estruturas, vimos as contas do ativo, também vimos as contas do passivo, dentro do meu plano de contas. Esse plano de contas, ele é elaborado pela empresa de acordo com a necessidade. Se eu tenho 2 caixas, então eu tenho que colocar lá a caixa do departamento 1, caixa do departamento 2. Eu fiz a compra de veículos, lá no meu plano de contas eu vou abrir a conta veículos. Eu fiz uma compra a prazo, lá no meu passivo, eu vou abrir uma conta de fornecedores e vou especificar subcontas. O fornecedor é a casa X que eu preciso fazer o pagamento. Se eu tenho meu plano de contas, e aí, de acordo com essas informações, eu vou fazendo meus débitos e créditos, fazendo os lançamentos para eu conseguir chegar no meu resultado final. Até aqui tudo bem? Bastante informação, nós vamos ver um pouco mais e já já nós vamos para a prática também. Vamos fazer um momento de interação e agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O momento de interação é o seguinte, olha, qual é a função da subconta em termos de melhorias para esse usuário, o usuário da contabilidade? É rapidinho, são 2 minutos, eu vou verificar a sua participação e já já nós voltamos e damos continuidade para a nossa teleaula de hoje. Até daqui a pouquinho.
Muito bem, meus caros alunos, estamos de volta. O pessoal de Sete Lagoas, obrigado pela participação, um grande abraço para vocês. Está dizendo o seguinte, a função da nossa subconta é para facilitar o entendimento dos usuários. O pessoal de Cascavel está dizendo que é para melhorar e detalhar as contas, os lançamentos, vai melhorar também e facilitar o processo da contabilidade. O pessoal de Guarapuava, obrigado pela participação. O segundo semestre tem uma opinião de que as subcontas servem para a melhor identificação da natureza contábil dos fatos escriturados. Muito bem. Nós veremos também essa escrituração contábil, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o plano de contas, nós estamos vendo, e nós vamos entrar lá no nosso livro diário, vamos falar do livro Razão também. Eu sei que agora, a nossa primeira teleaula, para quem nunca teve contato, pode ser assim um turbilhão de informações. Mas a minha dica para vocês é o seguinte, a disciplina também ela oferece um livro físico, que se você não tem, pode entrar na biblioteca digital e fazer a leitura desse livro. Foi enviado um material complementar para vocês, para a gente trabalhar a atividade da nossa primeira teleaula. Na segunda teleaula, nós vamos enviar uma apostila para vocês, também como material complementar. A apostila bem detalhada sobre as informações dessas entradas e saídas, o que vem a ser melhor essa questão do débito e crédito. Tudo bem? Então você tem a possibilidade de fazer uma leitura mais detalhada. Pode rever a nossa teleaula e também depois tirar alguma dúvida. Continuando, vimos ativo e passivo. Vamos para o quadro para falar sobre as contas de resultado. Vamos lá. Contas de resultado, e aí eu vou mostrar para vocês um plano de contas. Nas contas de resultado eu tenho as receitas. Essas receitas aqui são aquelas receitas de prestação de serviço de uma empresa de serviços, mas ela está relacionada ao quê? Às vendas. Vendas ou prestação de serviço. Seriam as receitas, é quanto entra na minha empresa. Os impostos incidentes sobre vendas. Temos também os custos e temos as despesas. E aqui nós vamos separar, custo geralmente está ligado à minha produção, despesa está ligado ao meu setor administrativo. Vamos para a Câmara de Documentos, eu vou mostrar para vocês, lá no nosso plano de contas, como aparecem essas contas de resultado. Olha, está aqui. Contas de resultado. Ainda dentro daquele mesmo plano de contas que nós vimos, nós teremos essas contas, que seriam as seguintes. Aqui nós temos contas de resultado, nós temos as vendas de serviço, porque a empresa é uma prestadora de serviço, e aí tem deduções da minha receita bruta, temos os custos, as despesas administrativas, aqueles gastos que nós temos com aluguéis, encargos, provisões para pagamento, e depois despesas financeiras, quando nós estamos pagando os juros, e receitas financeiras, quando nós estamos recebendo esses valores. Tudo bem? Esse seria a estrutura, mostrando para vocês aqui esse plano de contas. Mas, essas contas de resultado, professor, como é que eu vou fazer a contabilização? Quando eu estou fazendo pagamento de uma conta de energia elétrica, estou pagando uma conta de água, por exemplo. Como eu contabilizo? Vamos para o quadro, para vocês entenderem sobre as receitas. De novo aqui, nesse método das partidas dobradas, toda vez eu tenho um crédito e um débito, tenho uma origem, tenho uma aplicação. As contas de receitas, elas são creditadas pelo aumento e elas sempre apresentam aqui um saldo credor. Exemplo, eu fiz uma venda à vista, no valor de R$10.000. Aqui na minha venda à vista, lá no meu caixa, eu tenho a conta caixa aqui, tenho débito e crédito. A conta caixa, vamos lá, a conta caixa é do meu ativo. Se eu fiz a venda à vista, entrou esse valor no meu caixa. Se está aumentando a conta do meu ativo, lembra? A gente vai fazer o quê? Débito. As contas do ativo, elas são aumentadas pelo débito. Por sua vez, nós vamos ter uma conta de resultado, que é a receita sobre vendas, que nós temos débito e crédito. Era uma dúvida ali no chat, então agora para você entender certinho. Receita sobre vendas, ela é uma conta que ela será creditada pelo aumento. Se eu estou recebendo esse valor, eu tenho lá na minha conta de resultado, eu credito pelo aumento, aqui as minhas contas de crédito, eu coloco meu valor aqui de R$10.000.
Verifiquem que eu tenho uma conta de crédito e uma conta de débito do mesmo valor para que o meu saldo realmente fique igual no final. As contas do ativo e passivo, elas venham a fechar. Tudo bem? Então as receitas, ela tem essa particularidade. Receita, ela vai ser aumentada pelo crédito. Verifico lá no meu plano de contas. Ah, essa conta é uma conta de receita. O que está acontecendo com ela? Ela está aumentando, credito essa conta. Em contrapartida, nós teremos uma outra conta no mesmo valor. Ao contrário, aqui nós estamos creditando, vamos ter um débito desse valor. Vamos para o quadro, ainda continuando sobre as informações. Nós teremos, lá vocês viram, nas contas de resultado, nós temos também os impostos e também os custos e despesas. Nesse método das partidas dobradas, as contas que envolvem impostos sobre vendas, os custos e as despesas, ela tem uma natureza aqui semelhante ao ativo. Elas são debitadas pelo aumento e sempre apresenta aqui um saldo devedor. Se elas são debitadas para aumento, vamos colocar uma situação aqui, professor. Vamos lá. O pagamento da conta de água no valor de R$500. Muito bem. Aí eu tenho essa despesa administrativa, água. Dentro do meu razonete, débito, eu tenho um crédito. O que está acontecendo com a minha conta de despesa? Se eu estou pagando essa minha despesa, é um pagamento, está saindo dinheiro lá do caixa e a minha conta de despesa, ela está aumentando ou está diminuindo? As contas, elas são debitadas pelo aumento. Eu tenho um valor aqui de R$500 em despesa administrativa. Em contrapartida, lá na conta caixa, digamos que eu paguei à vista, débito e crédito, a minha conta caixa, ela está sendo o quê? Ela está sendo diminuída. Como ela diminui, conta do ativo, eu coloco o valor de R$500 na minha conta do ativo relacionado à água. Tudo bem? Contas de receitas, ou melhor, as despesas, os impostos e os custos, eles serão debitados pelo aumento. Tudo bem? E eles sempre terão o quê? A natureza dessas contas sempre será devedora. Por isso nós colocamos ali na conta débito. Tudo bem? O outro assunto que nós temos seria relacionado ao patrimônio líquido. Vamos dar uma olhadinha no patrimônio líquido e aí nós conseguimos fechar as contas do nosso plano de contas aqui. As contas do patrimônio líquido também têm a sua particularidade aqui. Nesse método em que eu tenho sempre um débito e um crédito, uma origem e uma aplicação, as contas do patrimônio líquido, elas são creditadas pelo aumento e são debitadas pela diminuição. Um exemplo das contas de patrimônio líquido, vamos dizer que a empresa, os sócios foram lá no cartório, tudo certinho, montaram a empresa, assumiram a obrigação da integralização do capital, e aí está acontecendo o quê? Eles estão integralizando. Estão fazendo a integralização do capital de R$10.000. Ou seja, esse valor está entrando na empresa. A conta que faz parte do meu patrimônio líquido, um exemplo, nós temos o capital social. Capital social. Tá, o capital social é uma conta do patrimônio líquido. Se está entrando esse valor, está aumentando uma conta do patrimônio líquido, elas são creditadas pelo aumento. Está aqui, ó, credito pelo aumento. Eu venho aqui e faço um crédito no valor de R$10.000. Essa integralização, se ela for feita em dinheiro, os sócios depositaram, entraram com dinheiro no valor de R$10.000. Se entrou em dinheiro, qual a contrapartida dessa conta? Nós temos a conta caixa. Está entrando no meu caixa, débito e crédito. Conta do caixa é uma conta do ativo. Toda vez que eu aumento o ativo, eu faço um débito. Débito. E aqui eu tenho uma conta de crédito e uma conta de crédito no mesmo valor para a conta lá do meu patrimônio líquido, para que nós cheguemos aqui no valor correto. Só para fechar aqui, nós temos que
Contas do ativo e passivo. Vou pegar pedir um quadro branco aqui, só para a gente fechar essa nossa ideia. Então veja bem, olha, nós temos as contas do ativo e temos também as contas do passivo. As contas do ativo, toda vez que eu aumentar as contas do ativo, eu faço um débito. Toda vez que eu diminuir as contas do meu ativo, eu faço um crédito. Tudo bem? Lá no meu passivo e também no patrimônio líquido, toda vez que eu aumento o valor, eu faço um crédito, e toda vez que eu diminuo o valor, eu faço um débito. Até aqui tudo bem? Nós vimos as contas ativo, passivo, e também nós vimos as contas de resultado. E agora é o momento em que vocês vão refletir um pouquinho sobre uma atividade. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte: quando nós falamos lá da conta do ativo, vocês viram que nós temos circulante e também não circulante. No passivo também. O que vem a ser o circulante? O circulante, todos os valores que nós temos no circulante, ele vai envolver esse exercício social que nós temos. O exercício social ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, dentro desse exercício social, tudo que acontece agora e no meu exercício social seguinte, nós entendemos como circulante, que seria o curto prazo. Tudo bem? Curto prazo é o exercício social que nós estamos e o exercício social seguinte. E o que vem a ser o longo prazo é o ativo não circulante. O longo prazo, ele se inicia quando? Ao término do exercício social seguinte. Tudo bem? Vou repetir para você. Exercício social que nós estamos agora, nós estamos esse exercício e o exercício social seguinte, ou seja, 2016, curto prazo. Tudo que acontecer em 2017 seria longo prazo. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou deixar você fazer uma atividade. Vamos para o quadro para a gente verificar o enunciado. Depois eu vou detalhar, fiquem tranquilos, uma venda a prazo no valor de R$15.000. Olha, foi feito a prazo. Foi realizada em dezembro de 2014 em 15 parcelas, no valor de R$1.000, sem entrada. Qual é o valor que será demonstrado no balanço patrimonial lá no final do ano, no dia 31/12 de 2014? Eu quero saber o seguinte: com valores a receber no grupo realizável a longo prazo. E por que nós teremos esse valor? Então foram feitas 15 parcelas, sem entrada. A primeira parcela eu vou pagar quando? Só para vocês pensarem aí e tentarem entender quais são os valores que seriam a curto prazo e lá no balanço qual valor eu ia colocar como valor de longo prazo. Até porque são 15 parcelas no valor de R$1.000. Vou deixar você pensar um pouquinho, já já nós voltamos com a correção e detalhando para você passo a passo. Boa atividade para vocês.
Muito bem, estamos de volta à nossa atividade. Vários polos participando, tem o pessoal de Ituiutaba, está dizendo o seguinte, que o meu curto prazo seria 12 mil e longo prazo seria o valor de 3 mil. O pessoal também de Castanhal, também a resposta está certinha. E aqui ele está colocando 12 mil, pois vence até o final do exercício social seguinte, certinho. E longo prazo seria o 3 mil, pois excedem o exercício social seguinte. Muito bem. Pessoal de Manhuaçu, obrigado aí pela participação de vocês e a colaboração no nosso chat. Está dizendo que o pessoal novo vai valorizar aqui, nós vamos pensar em 12 mil a curto prazo e longo prazo teria o valor de 3 mil reais. Como são vários polos, né, tem o pessoal participando aqui, vou mandar um abraço para vocês, pessoal de Ituiutaba, Vitória da Conquista, pessoal de Montes Claros, Guarapuava, Manhuaçu que participou com a gente e o pessoal de Chapecó. Obrigado pela participação e vamos continuar. Eu sei que no momento pode aparecer algumas dúvidas ou talvez até muitas dúvidas para o pessoal que está começando. Mas eu falei para vocês, não é nenhum objetivo nosso esgotar todas as informações que estão relacionadas à contabilidade. Até porque nós estamos vendo uma empresa prestadora de serviço. Vocês verão outras empresas, verão contabilização de várias empresas aqui. A princípio, o que nós precisamos entender? Toda vez que eu tenho uma conta do meu ativo, eu tenho uma conta do passivo nesse mesmo valor. Eu debito um valor de 10 mil, eu tenho que ter uma conta crédito de 10 mil também. Lá no meu plano de contas, eu vou especificar de acordo com as contas que a empresa tem. E aí se você consegue verificar, é uma conta do ativo, é passivo, é conta de resultado, é uma despesa, é um custo, é um patrimônio líquido, e aí você já começa a lembrar dessas situações. Toda vez que o meu ativo está aumentando, eu faço um débito, o meu passivo quando aumenta, eu faço um crédito, e aí nós vamos ler bastante isso aí, praticar, para que nós consigamos ficar muito bem nessa relação de débito e crédito. Vamos para o quadro para fazer a resolução da atividade. Muito bem, aqui na resolução, o meu curto prazo seria a primeira parcela que acontece em janeiro, até a 12ª parcela que acontece em dezembro. Longo prazo seria a 13ª até a 15ª parcela, ou seja, finalizando aqui, curto prazo eu tenho 12 mil, longo prazo eu tenho um valor de 3 mil reais, e aí a gente também precisa fixar essa ideia do que vem a ser o curto prazo, o que vem a ser o longo prazo. Exercício social, 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Tudo que acontece agora, nós estamos no mês 8, o que acontece agora e o que acontece em 2016, nós vamos entender como curto prazo. Longo prazo é toda vez que esse prazo excede o exercício social seguinte, nós vamos entender como longo prazo. Tudo bem? Vamos continuar? Nós vimos a parte de débito e crédito e agora nós vamos falar sobre o quê? Dentro da contabilidade empresarial, nós vamos entender um pouquinho sobre o livro diário. O que vem a ser esse livro diário? Primeiro, o próprio nome já está dando uma dica lá. Diário seria o quê? Todas as movimentações que acontecem na empresa diariamente. Nós teremos o livro diário, teremos o livro razão e depois vocês verão que a escrituração
tem o livro caixa e tem outros tantos, mas nós vamos focar o quê? Livro diário e livro razão. Hoje nossa teleaula é para falar sobre o livro diário, as especificidades desse livro. Como ele tem que ser escriturado, quais são as formalidades que esse livro precisa ter. Primeiro vamos verificar o conceito. Vamos lá para o quadro, para você entender muito bem. O livro diário, ele deve conter todos os registros contábeis, aqui ó, dia a dia, porque nós estamos falando do quê? Do livro diário, que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da minha empresa. Professor, por que modificar ou possam vir a modificar ou não a situação patrimonial da empresa? Então nós vamos também falar um pouquinho sobre essa situação. Quando existe essa modificação na minha empresa? Veja bem, eu fiz uma venda de mercadorias, entrou dinheiro no meu caixa. Qual foi o dia que aconteceu? Aconteceu isso lá no dia 8 de agosto de 2015. Aí eu faço o quê? A contabilização dessa minha venda. Só que, pensem bem, entrou esse dinheiro no caixa, mudou a situação patrimonial da empresa? Mudou, ela foi aumentada. Então, é um lançamento que está no meu caixa. Pode ser também que eu possa fazer um pagamento de uma despesa. Paguei uma conta de energia elétrica. Se eu paguei essa conta, o que aconteceu com a situação patrimonial da minha empresa? Também foi reduzida. Eu também tenho que colocar lá no meu livro diário esse meu fato contábil. Mas pode ser que a empresa ela tenha a seguinte opção. Eu tenho que fazer um pagamento, esse pagamento é feito pelo banco. Eu vou retirar o dinheiro do caixa e vou colocar o dinheiro lá no banco. Está mudando a situação patrimonial da empresa por enquanto? Não, não está. A empresa tirou 10 mil do caixa, colocou 10 mil no banco, ela continua tendo o mesmo valor do meu patrimônio, então não mudou. Por isso que esses lançamentos, essa escrituração de atos que podem vir a modificar ou não a situação patrimonial da minha empresa. Então eu vou lançar tudo o que acontece no meu dia a dia lá no meu livro diário. Ok? Comprei, vendi, eu fiz uma modificação, eu tenho que fazer toda essa movimentação dentro do meu livro diário, porque daí depois eu posso ter uma ideia também do que eu tenho lá na conta caixa, o que eu tenho na minha conta bancos, só que daí com uma certa dificuldade para verificar no meu livro diário, é por isso que depois nós vamos falar do meu livro razão. Nós vamos falar sobre a obrigatoriedade desse livro. Só antes da gente ir para lá, deixa eu falar para vocês, pode comentar o seguinte, professor, mas essas informações aí, hoje a gente coloca no sistema, o sistema faz tudo para a gente isso aí. Por que a gente tem que conhecer? Muito bem. Quando você tem um problema que acontece lá no meu livro diário, por exemplo, você tem que dar uma olhada onde foi que você errou. É por isso que nós vamos verificar o passo a passo desse livro. Vamos lá para o caixa, vamos lá para o nosso quadro para falar do livro caixa. Não vamos para o caixa não. Obrigatoriedade legal, nós temos a lei 486, que é de 69, no artigo 5º aqui, sem prejuízo de exigências especiais, da lei, é obrigatório o livro diário. Também temos a Lei 10.406 de 2002, artigo 1180. Além dos demais livros que são exigidos por lei, é indispensável o livro diário. Até porque aqui essa lei é a lei da legislação comercial e aqui é a lei do Código Civil. Até porque é inadmissível, né? Como é que uma empresa ela vai ter essa movimentação se não tem o seu livro diário? Vamos pensar numa grande empresa, as pequenas, de repente com o livro caixa, talvez a gente resolva o problema. A dispensa, vamos lá para o próximo, não existe hipóteses de dispensa da escrituração do meu livro diário. Então, olha, não podemos dispensar essa escrituração. As microempresas e as empresas de pequeno porte, elas são dispensadas dessa escrituração apenas com fins de comprovação aonde? Lá do Fisco Federal. Mas, dentro de uma fiscalização do CRC, do CFC, nós temos sim que apresentar o meu livro diário. Também temos as microempresas, microempreendedor individual, que tem aquela receita bruta que vai até 60 mil, que também está dispensado de escriturar. Mas nós temos que entender que, sem essa escrituração, seria impossível eu entender o que está acontecendo com a minha empresa. O que aconteceu hoje? Qual foi a minha movimentação? Então eu tenho que ter livro diário. Eu tenho uma fiscalização, eu preciso ter
esse livro diário para apresentar essa escrituração. Até porque a finalidade da contabilidade é controlar esse patrimônio. Como é que eu vou fazer esse controle se eu não tenho documentos que são apresentados e uma escrituração adequada? Seria impossível. Vamos continuar lá no quadro. Métodos de escrituração. Nesse método das partidas dobradas que nós estamos falando, para cada causa eu tenho um efeito. Para cada origem nós temos uma aplicação. E para cada crédito eu tenho um débito sempre de igual valor. É que nós estamos verificando aqui. E dentro dessa escrituração, lá no meu livro diário, nós temos algumas formas de escrituração. E eu vou mostrar para vocês nesse próximo slide. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho a forma simples. Eu tenho uma conta de débito. Eu tenho uma conta de crédito. Temos também a forma composta, uma conta de débito, 2 ou mais contas de crédito. A terceira aqui seria uma conta de débito, 1 ou mais contas de débito e uma conta de crédito, está vendo que é o contrário aqui. E temos a forma complexa, que seria 2 ou mais contas de débito, 2 ou mais contas de crédito. Professor, eu não entendi isso aí, vamos pegar um quadro aqui para a gente dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês, vamos limpar esse aqui, a gente já pega um outro, para a gente dar uma olhadinha. Olha a nossa primeira forma, que é a forma simples. Vamos dar uma olhadinha. Então eu tenho lá, depósito bancário. Depósito bancário no valor de R$5.000. Eu tenho uma conta de débito, que está entrando no meu banco, lá no meu ativo está aumentando. Um débito da conta banco, no valor de R$5.000. E eu tenho um crédito da conta caixa, no valor de R$5.000. Até porque, vamos imaginar que esse depósito bancário, saiu lá o dinheiro do caixa para eu transferir para o banco. Aqui eu tenho uma conta de débito e eu tenho uma conta de crédito. Vamos pensar a nosso terceiro exemplo, que eu tenho 2 ou mais contas de débito e somente uma conta de crédito. Vamos colocar aqui, eu tenho uma venda de serviços, uma prestação de serviço aqui. Uma parte foi pago à vista e uma parte foi pago a prazo. O valor aqui, à vista vamos colocar no valor de R$1.000 e a prazo vamos colocar no valor de R$5.000. Muito bem, como é que fica o meu lançamento? A parte que foi feita à vista, eu vou fazer um débito da conta caixa no valor de R$1.000. Eu vou fazer um crédito, um débito também de duplicatas a receber no valor de R$5.000, que é a parte a prazo, e também um crédito de venda de serviços no valor de R$6.000. Tudo bem? Essas seriam aqui um exemplo para vocês, que vocês vão fazer a escrituração. Eu posso tanto ter uma conta de débito e uma conta de crédito, como eu posso ter 2 contas de débitos, 2 ou mais contas de crédito, e aí nós temos várias situações. Eu fiz uma venda, uma parte à vista, uma parte a prazo, ou eu recebi um valor, esse valor eu recebi com atraso, então eu recebi com juros, e aí eu tenho o recebimento e também tem a receita desses juros, e aí nós temos essas formas de entender os lançamentos. Um outro assunto sobre o livro diário são as formalidades, que nós vamos mostrar para vocês no quadro. Vamos lá? Formalidades intrínsecas. Intrínsecas, o próprio nome está dizendo que é a parte interna do livro, é o que tem que ter lá dentro. Local e data, conta devedora, temos que ter uma conta credora também, um histórico detalhado e o valor. Local e data, você vai colocar a cidade aqui, conta devedora. Vamos pensar que nós temos aqui a conta caixa, devedora, a conta bancos, a conta credora, o meu estoque, o meu histórico aqui, saque bancário. E também nós precisamos ter um valor para a minha escrituração dentro das formalidades intrínsecas, e aí eu tenho também as formalidades extrínsecas. Vou mostrar aqui no quadro. O livro diário deve possuir termos de abertura e encerramento, ser encadernado aqui com costura com páginas numeradas tipograficamente, ser registrado em órgão competente, aí nós estamos falando da junta comercial ou do cartório, e conter as demonstrações
obrigatórias que vocês vão conhecer depois, que é o balanço patrimonial, DRE, DLPA, dependendo da estrutura da empresa. Tudo bem? E são algumas informações do nosso livro diário. Eu vou deixar você fazer uma atividade, que é a nossa atividade final. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Vou deixar você participar novamente. Em grupo, discutam aí o livro diário e nos seguintes aspectos. Qual a importância para a empresa dessas formalidades, a formalidade intrínseca e também da formalidade extrínsecas. Nós voltamos rapidinho para comentar sobre essa sua participação e fazer as considerações finais da nossa teleaula de hoje. Até daqui a pouco. Já estamos de volta, o professor está correndo. Então vamos lá. Tem o pessoal lá de Canarana, pessoal de Concórdia, pessoal de Jataí, tem o pessoal também de Ipirá, Teixeira Freitas. Obrigado aí pela participação, tem muita gente participando, uma aula que tem muita informação. Nós vamos dar continuidade a essas informações na semana que vem. Daqui a pouco nós vamos para o chat e aí vocês vão montar um plano de contas pessoal e lá nós vamos bater um papinho lá com relação a essa atividade. Foi disponibilizado para você o material complementar. O tutor de sala ele pode utilizar esse material complementar para fazer as instruções para o aluno. Na semana que vem nós temos um próximo encontro, então até lá.